você seja bem-vindo, seja bem-vinda, né, na nossa plataforma, que é essa plataforma que é sua, que é minha, que é nossa, que é o nosso foco, né? Então eu sou o professor Cadu, nós vamos trabalhar durante todo o nosso curso com a matéria de Química, beleza, galera? Então assim, ó, nós vamos passar por todas as partes da Química de maneira objetiva, organizada, né? E aí, pessoal, presta atenção aqui, ó. Primeiro capítulo nosso, o capítulo de propriedades dos materiais, beleza? Então, nós vamos dar ênfase aqui, né, às fases de agregação da matéria. Nós vamos ver também a diferença de substância pura e substância e mistura, né, os tipos de substâncias, substância simples, substância composta e assim por diante, beleza? Então, olha só, no primeiro slide nosso, né, a primeira coisinha que a gente vai relembrar aí, né, que eu chamei até de introdução, porque assim, realmente é uma parte bem simples, bem tranquila, né, que você vem aí com esses conceitos desde o nono ano, né? Então vai ficar bem tranquilo para a gente aqui. Bem, nós vamos estudar uma matéria denominada de química, né? Lembrar que química, galera, química é uma ciência. E como toda ciência, ela tem um objeto de quê? Um objeto de estudo, ok? Assim, ó, olha aqui para mim. Assim como na matemática, que eu tenho os números como objeto de estudo, na biologia, que eu tenho a vida como objeto de estudo, né? As palavras com o português, né? A química, galera, também tem o seu objeto de estudo. Que objeto de estudo que é da química? A matéria, né? E você, tenho certeza que você lembra do conceito de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Lembrar de algumas coisinhas importantes em relação a massa e volume. Olha só, lembrar o seguinte, que essas grandezas, né, como a massa, por exemplo, ó, massa. A massa, galera, é uma grandeza que mede a quantidade de matéria. E aí, o que eu tenho que lembrar de massa? Eu tenho que lembrar que massa tem algumas unidades de medida. Eu tenho o quilograma, eu tenho também o que? Grama, eu tenho a tonelada. Então, são unidades de medidas e conforme for passando o nosso curso, nós vamos estar, então, lembrando de como que eu vou fazer essas transformações de quilograma para grama, de grama para tonelada e assim por diante. Então é importante lembrar disso. Assim como é importante, vem aqui, lembrar de outra grandeza que define matéria, que é o volume, né? Quais são as unidades de volume da matéria? Aí eu vou ter lá, ó, olha só, eu vou ter lá no volume, eu vou ter centímetro cúbico, eu vou ter o que mais? Eu vou ter mililitro, eu vou ter litro, eu vou ter metro cúbico, né? Que são unidades de medidas que nós utilizamos na química, beleza? Então, lembrar que química é uma ciência, tem como objeto de estudo a matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E aí, galera, só presta atenção aqui em mim. Eu tenho, né? A gente vê direto aí na televisão, em algumas notícias, a seguinte frase: remédio natural, 100% natural, sem química. Como se química fosse um objeto que você pode colocar ou retirar de qualquer coisa. Aí, pessoal, a gente tem que lembrar que esse tipo de abordagem, né, é só uma abordagem midiática mesmo. Porque, na verdade, nós sabemos, veio aqui, ó, que isso daqui, que química é uma ciência, né? É uma ciência que tem como objeto de estudo a matéria. Beleza? Então, ela não tem como adicionar ou retirar química de qualquer coisa, porque não trata de um objeto e sim de uma ciência. Beleza? Vamos para o nosso próximo slide, então? Então, olha só apagar isso aqui, ó. Beleza? Próximo slide nosso aí, eu vou falar um pouquinho sobre essas três
definições: matéria, corpo e objeto, né? O que é matéria? Nós já vimos, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? E que é o objeto de estudo dessa ciência denominada de química. O que é corpo e o que é objeto? Bem, vamos ser simples, objetivos. Matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e é estudado pela química. O que é corpo? Corpo, galera, olha só aqui, ó. Corpo é a matéria com limite. Com limite. Então, toda vez que eu limito a quantidade de matéria, eu chamo de corpo. E agora, quando eu pego esse corpo, Cadu, e fabrico algo útil ao homem, aí eu chamo esse corpo de objeto. Então, se eu faço desse corpo algo útil ao homem, eu posso chamar de objeto. Vamos nos exemplos? Eu acho que nos exemplos a gente vai sair melhor para entender a diferença desses três conceitos. Entendido? Então, foca aqui nesse exemplo aqui para nós. Ó, eu vou colocar 3 exemplos aqui para gente. Olha só, vou colocar aqui, ó, vidro, caco de vidro, e, olha só, por último ali, copo de vidro. Beleza? Ok, Cadu? Tudo isso é matéria? É matéria. Tudo tem massa e ocupa lugar o quê? No espaço. Fechou. Agora, por que eu posso chamar caco de vidro de corpo e posso chamar copo de vidro de objeto? Porque é simples. Quando eu digo vidro, não coloquei limite. Então é matéria. Caco de vidro. Agora eu tenho não todo o vidro. Eu tenho apenas o quê? Um pedaço de vidro. Então eu coloquei limite nessa matéria. Então essa matéria pode ser denominada de quê? De corpo. Agora, quando eu peguei esse caco de vidro e fabriquei algo útil ao homem, eu formei o copo de vidro, que pode ser chamado de objeto. Então olha só, vamos apagar aqui e vamos para o nosso próximo slide, tá? Olha só, aqui ó, próximo aí, fases de agregação. Fases de agregação também são conhecidos como quem, gente? Eles são conhecidos como estados físicos. Ah, Cadu, então isso aí é tranquilo? Você tá doido? Ó, eu sei que os estados físicos básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. É isso mesmo, também denominado de fases de agregação. E lembrar que 2 grandezas é que determinam a fase de agregação. Quais são as 2 grandezas? Pressão e temperatura. Essas são as 2 grandezas, ó. As 2 grandezas, pressão e temperatura, é que determinam a fase de agregação de uma matéria. Beleza? Agora nós vamos aprofundar, óbvio, nós vamos aprofundar nessa parte de fases de agregação. Primeira fase nossa é essa fase aqui, ó. Olha aqui. É essa fase aqui, ó. A fase sólida. Gente, coloquei um desenho para vocês aqui, ó. 2 desenhos, na verdade, da fase sólida. Pergunto, e eu quero que você grite aí, ó. Você que está aí desse lado aí, ó, grite. Qual dessas 2 representações é uma representação fiel da fase sólida? Eu tenho certeza de que você gritou o quê, gente? O que vocês gritaram aí? Vocês gritaram o quê? Que a representação o quê? A representação 2 está correta. Explico para quem não entendeu. Mesmo na fase sólida, você observa movimento. Se você aplicar na parede aí, ó, né, uma força, você vai ter um movimento que nós chamamos de movimento vibracional. Então, na fase sólida,
eu tenho que considerar que entre as unidades que a formam, eu tenho pequenos, não são grandes, mas são pequenos espaços vazios. Eu tenho que considerar a presença desses espaços vazios. Tá aí, ó. Ok? Então, por isso que a representação 2 é a representação mais fiel da fase sólida. Beleza, galera? Fechou aí? Então, vamos tirar as características dessa fase? Então, aqui, ó, olha só. Vamos pegar aqui algumas características da fase sólida. A fase sólida, primeira característica da fase sólida, o tipo de movimento. Movimento o quê? Movimento de vibração, movimento vibracional. Isso em decorrência dos pequenos espaços vazios. Eu tenho também unidades fortemente unidas, né? Por se atravessar um sólido é difícil. Eu tenho baixa energia cinética. Lembra que energia cinética, ó, a professora falava com você, ó, é aquela energia relacionada ao movimento. Se eu tenho pouco movimento, eu tenho baixa energia cinética. Energia potencial está relacionada com o quê? Com distância. Se eu tenho distância pequena entre as unidades, eu tenho baixa energia potencial, característica da fase sólida. Eu tenho uma estrutura altamente organizada. Lembra o desenho lá do slide passado? Eu tenho lá, ó, as unidades organizadas, juntinhas, organizadas. Então eu tenho uma estrutura altamente organizada. Eu tenho também forma e volume invariáveis. Se você pegar a fase sólida, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se você pegar um cubo de gelo aí, de 5 mililitros de volume, se você transferir esse cubo de gelo para outro recipiente, ele não assume a forma do recipiente, ele continua na sua mesma forma. E nem assume o volume do novo recipiente, ele continua com o mesmo volume. Por isso que forma e volume são o quê? Invariáveis. Beleza? Fechou? Isso daí, ó, pessoal, isso aí nós vimos na fase sólida. Agora vamos para a fase líquida e na sequência na fase gasosa. Beleza? Então vamos lá? Então próximo slide nosso aí, ó. Próximo slide nosso, nós vamos ver a parte da fase, olha só aqui, ó, surgiu aí, ó, fase o quê? Fase líquida. E da mesma forma, coloquei o desenho para vocês. E eu quero que vocês façam o mesmo que vocês fizeram na fase sólida. Qual dessas duas representações é a mais fiel da fase líquida? Eu tenho certeza absoluta que você marcou aí como sendo a representação que? A representação 2. Cadu, mas eu estou vendo aí que está basicamente a mesma coisa. Qual que é a diferença entre as duas representações? Olha aqui, se você perceber, aqui ó, você está percebendo que as unidades que formam o líquido, elas estão em contato com o recipiente. E aqui ó, aqui eu não tenho contato com o recipiente. Então, todo líquido, ele tem uma coisinha que nós chamamos de capilaridade, de viscosidade. Então, ele tem alguma interação com as paredes do recipiente. Então, é por isso que a representação 2 é a mais fiel de todas. Eu tenho que representar o líquido entrando em contato com o recipiente. Fechou? Outra coisa que é importante aqui, o que aconteceu com os espaços vazios em relação à fase sólida? Agora eu tenho o quê? Eu tenho aqui médios espaços, olha só, vazios. Ah, Cadu, então aumentaram os espaços vazios, então quer dizer que eu tenho mais movimento na fase líquida? É isso aí mesmo, mais movimento na fase líquida. Ok? Fechou? Então vamos lá? Vamos lá para as características igual na fase sólida? Então na fase líquida, olha só, eu vou ter movimento de vibração e translação. Então surgiu mais um tipo de movimento, isso é importante. Movimento de vibração e movimento de
translação. São dois movimentos importantes da fase líquida. Eu vou ter unidades com média intensidade de interação. Você atravessar um líquido é mais fácil do que atravessar um sólido. A interação é média entre as unidades. Então é por isso que é mais fácil atravessar um líquido. Se eu aumentei mais um tipo de movimento, consequentemente eu aumentei a energia o quê? Cinética. Se eu aumentei a energia cinética, eu aumentei o grau de movimento. Agora, perceba que se eu aumentei os espaços vazios, as unidades estão mais afastadas. Aumentei a energia potencial. Se você percebeu no desenho lá, ó, do slide passado, eu já tenho uma certa desorganização. Então, a média desorganização já do sistema. E além disso, se você pegar um líquido e transferir para outro recipiente, ele vai assumir a forma do recipiente, mas ele continua com o mesmo volume, independentemente do volume do recipiente. Fechou aí? Então perceba que na fase líquida eu tenho um grau de liberdade das unidades maior. Ok? Fechou? Vamos para o próximo slide então? Então olha só, perceba aqui, fase sólida, pouco movimento. Fase líquida, um grau de liberdade maior. E agora nós vamos para aquela fase com maior grau de liberdade, que é a fase gasosa. Vamos lá então? Então olha só, o próximo slide nosso aí vai falar um pouquinho sobre as características da fase gasosa. E aí eu vou ter, ó, duas representações da mesma forma que eu coloquei. Tá aí na sua tela, duas representações. E eu quero saber de vocês, qual é a representação mais fiel da fase gasosa? Aí, pessoal, olha só, se você perceber, né, e eu tenho certeza que você percebeu, a representação mais fiel seria a representação que? A representação 2. O Cadu, só por causa desses bichinhos aqui, ó, desses tracinhos aqui, sim, isso está indicando que a fase gasosa apresenta um movimento que nós chamamos de movimento, olha aqui, movimento caótico. Olha aqui, movimento caótico. É aquele movimento atrapalhado, desorganizado, que ocorre em todos os sentidos e direções. Por isso que a fase gasosa é a que apresenta maior grau de liberdade. E se você olhar aqui, ó, no desenho, eu tenho enormes espaços vazios. Espaços vazios. Ok? Então, importante essas características da fase gasosa. Beleza? Então vamos lá então extrair essas características. Próximo slide então, só apagar aqui, ó. Olha só que bacana, ó. Olha só. Próxima então, fase gasosa. Quais são as características, Cadu? Movimento de vibração, de translação, de rotação, os três movimentos associados. E se eu tenho um alto grau de movimento, as unidades não possuem interação. Elevada energia cinética, muito movimento, Cadu. Além disso, ó, olha só aqui, elevada energia potencial. As unidades agora estão mais afastadas, mais distantes. Consequentemente, eu tenho maior energia potencial. Altamente desorganizado. Olha só aqui, ó, altamente desorganizada. Um alto grau de desorganização. Lembra do movimento caótico? Aquele movimento desorganizado causa essa desorganização. Além disso, o gás ocupa o volume do recipiente. Então, ele ocupa o volume e assume a forma do recipiente. Por isso que forma e volume são o quê? Variáveis na fase sólida. Fechou, pessoal? Então, pessoal, para finalizar, né, resumindo aí a nossa aula, nós vimos um pouquinho sobre os conceitos básicos desse momento inicial de química e as fases de agregação e suas características, beleza? Então agora fazer exercício para a gente fechar com chave de ouro, beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!